Por que cidadãos de toda uma nação, ou pelo menos grande parte deles, dizem Sieg Heil e assassinam milhões de judeus e ciganos? Por que eles não questionam seus líderes? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Para quem não conhece ou não leu, o best-seller Duna, que teve sequências num total de 6 volumes, foi lançado em 1965 e é considerado fonte inspiradora de outras grandes obras do realismo fantástico, entre os quais Star Wars e Wheel of Time. Este vídeo se baseia na obra literária, não no filme. No momento em que a mídia nos bombardeia com a promoção do lançamento da mais nova e promissora adaptação para o cinema da obra-prima de Frank Herbert e em meio a uma guerra de resenhas caça-níqueis, cabe uma reflexão sobre o que os libertários têm a ganhar com esse evento. O gênero é ficção científica, mas a complexidade e amplitude universais da obra fazem dessa classificação mero reducionismo. Frank Herbert descreve e narra um universo com complexas tramas políticas, religiosas, antropológicas e ecológicas, sem cair no lugar comum das ideologias coletivistas quando tratam de tais assuntos. Toda a obra afirma, reafirma e clama a capacidade individual de fazer escolhas baseadas em constante questionamento das ideias e conceitos considerados de senso comum. E libertários sabem que questionar o senso comum é o primeiro e principal ato de resistência à submissão. Nas palavras do próprio autor, abre aspas, meu objetivo era tentar criar uma mitologia que desse às pessoas uma visão diferente sobre a maneira como nós entregamos nossas vidas a líderes, não apenas aos messias, mas às pessoas que fingem ser nossos líderes, que assumem um papel de líder ou que nos influenciam a segui-los. Fecha aspas. Sabemos que a associação livre entre seres humanos é o elemento responsável pela sobrevivência e a principal força motriz da evolução da humanidade. Muito antes de dominar o fogo, inventar a roda e codificar a linguagem, a divisão de tarefas de forma cooperativa foi o que garantiu não apenas a sobrevivência da espécie, mas sua supremacia. Por isso, o ideal libertário, em hipótese alguma, refuta o associativismo e a coletividade ordenada. Refuta, isso sim, a submissão cega à liderança inquestionada e o conformismo com a ordem predeterminada em gerações anteriores e não revista pela atual. Analise suas crenças, examine seus critérios absolutistas, questione as coisas, nos alerta Frank Herbert. Sobre a liderança, a saga de Arrakis nos apresenta reflexões profundas sobre o poder que o manto do herói exerce sobre o ser humano. Além de isolá-lo e sobrecarregá-lo para além do humanamente concebível, tende a atrair os que não têm escrúpulos em subjugar os outros em proveito próprio. Poder absoluto não corrompe absolutamente, ele atrai os corruptíveis, afirma o autor. De fato, pessoas comuns e honestas não são atraídas por cargos ou posições de liderança. É preciso um nível maior de interesse, comumente denominado ambição. Ambição é uma virtude vital para a espécie humana ter chegado até aqui. Seu conceito foi distorcido e demonizado por instituições que dominaram por milênios a humanidade. Por certo, não faltam na história exemplos a citar de ambiciosos que ocuparam vazios de liderança na sociedade e sucumbiram às tentações do poder inquestionado e absoluto. Mas nenhum deles conseguiu prolongar seu poder. Os impérios duradouros foram os que souberam negociar o poder com os liderados e ocultar suas reais aspirações. O que a saga de Arrakis nos mostra é justamente como a ocultação dos reais objetivos de tomada e manutenção do poder configura-se no principal trunfo do proponente a tirano. Como o carisma e a diplomacia podem se tornar armas mais opressivas do que a truculência explícita. E como os padrões de comportamento se repetem em ciclos onde as instituições nascem, florescem, crescem e agonizam. Ciclos esses determinados muito mais pela aceitação tácita dos autossubordinados do que pelo pretenso poderio ou superioridade dos soberanos. Não entregue todas as suas faculdades críticas às pessoas no poder, não importa o quão admiráveis essas pessoas possam parecer, escreve Frank Herbert.
Mas o que motivaria essa aceitação tácita? A resposta a essa pergunta é o tema central da obra, o medo, ou a reação dos indivíduos a ele. Por diversas vezes, nos deparamos com um mantra: o medo é o assassino da mente, é a pequena morte que traz obliteração total. Por causa do medo, os primeiros humanídeos, ante o ataque da fera, ocultaram-se atrás do espécime mais forte, que provavelmente morreu, mas não sem lutar desesperadamente, o que permitiu a salvação do bando e acendeu, na mente dos demais, o conceito do heroísmo. Quantas vezes a cena deve-se ter repetido até que um desses heróis tenha sobrevivido e colhido como prêmio a submissão voluntária dos demais indivíduos do bando? Quanto tempo demorou para que a percepção da soberania lhe permitisse impor-lhes suas escolhas? E por que essa liderança não é questionada mesmo quando sua aceitação implica em conflitos morais, como atentar contra a vida, a dignidade e a integridade humanas? O grande trunfo de Duna é questionar essa relação de submissão voluntária tolerante ao abuso de poder, com base no estudo dos padrões de comportamentos cíclicos na história da humanidade. E o grande ganho dos libertários ao ler a obra é obter uma reflexão tão profunda sobre o tema. Como a busca pela segurança e o conforto fazem com que os indivíduos suportem a opressão e o sofrimento, como apontar culpados pela própria má sorte conforta mais do que conquistar a sorte boa. Como o hedonismo barato e covarde ilude e confunde o ser humano a ponto de abdicar da liberdade, que custa tão somente coragem e disciplina. Busque a liberdade e torne-se cativo de seus desejos. Busque a disciplina e encontre sua liberdade, nos diz o autor. Mas há quem prefira entregar-se à ilusão dos desejos e acreditar a isso o pleno gozo da liberdade. Uma liberdade de Araque. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por GP, revisado por JJ Liber e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!